A mulher se divorciou subitamente do marido após o parto. 20 anos depois, um segredo foi revelado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A chuva fina da noite soava como agulhas batendo nas vidraças do hospital. Sarah estava sentada na cadeira de ferro ao lado da cama, os braços trêmulos apertando contra o peito o corpinho minúsculo de um recém-nascido, a pele pálida, os olhos ainda não totalmente abertos. Sua respiração era pesada, o corte da cesariana ainda doía de forma constante, mas a dor física não era nada comparada ao aperto sufocante em seu peito. Uma enfermeira entrou, a voz doce porém distante, cortando o fluxo dos pensamentos de Sarah. Senhora Sarah, a senhora precisa descansar. Deixe-me segurar o pequeno Hugo por um momento. Sarah apertou o bebê com mais força contra o corpo, o olhar assustado como o de um animal acuado. Ela balançou a cabeça e sussurrou. Não, ninguém pode tocar no meu filho. Não. A enfermeira se sobressaltou levemente, trocou um olhar com a colega que esperava à porta e murmurou. Acho que ela ainda está em choque pós-parto. Então se retiraram, deixando Sarah ali, sozinha com seu medo que transbordava. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido do bebê. Você tem que ser forte. A mamãe vai te salvar, eu juro. Apenas um dia depois, todo o hospital foi tomado pelo alvoroço ao saber que Sarah havia dado entrada em um pedido de divórcio com urgência. Ninguém compreendia. Ela acabará de dar à luz, fazia menos de 48 horas. Familiares, amigos, colegas todos ficaram perplexos. Davi, o marido, apareceu vestindo um terno impecável, o rosto sereno. Ele se posicionou no centro da pequena sala de imprensa improvisada pelas famílias dos dois lados, e falou com voz grave e calma, como se lesse um discurso previamente ensaiado. Lamento muito informar. A Sarah está enfrentando uma grave crise psicológica pós-parto. Ela sofre de depressão, delírios, e até demonstra sinais de rejeição à maternidade. Uma mulher de meia-idade com um casaco vermelho se levantou, indignada. Era Ângela, irmã de Davi, e sua voz soou áspera. É inacreditável. Ela teve coragem de abandonar o bebê recém-nascido? Essa família cuidou dela por tantos anos e agora é isso. Do outro lado da sala, um homem de barba grisalha e aparência simples rebateu. Era Tomé, tio de Sarah, vindo da Bahia, e sua voz endureceu. Quem garante que tudo isso é verdade, Davi? Ela sequer teve chance de se explicar, e vocês já estão inventando histórias. O clima ficou tenso, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas a imprensa não esperou a verdade vir à tona. Já na manhã seguinte, as manchetes sensacionalistas estamparam. Mãe com transtornos mentais abandona filho recém-nascido em noite de chuva? Divórcio mais estranho do ano. O que houve na sala de parto? Junto vinham fotos antigas de Sarah, olheiras fundas, expressão abatida ampliadas como se fossem provas de sua suposta culpa. Davi, por outro lado, saiu do escândalo como um herói. A mídia o exaltava como o pai exemplar, símbolo do homem moderno, sensível e protetor. Diante das câmeras, Davi segurava o pequeno Hugo ainda rosado no colo e sorria com orgulho. Eu vou criar esse menino com todo o meu coração. Não importa o que tenha acontecido com a mãe, eu sempre serei o apoio mais forte da vida dele. Aplausos ecoavam, elogios doces caíam nos ouvidos de Davi como mel. Ninguém via, nos bastidores, o olhar sombrio que surgia em seu rosto, os lábios cerrados, como se tentasse conter algo obscuro lá dentro. Hugo cresceu sem conhecer o rosto da mãe. Em sua memória nebulosa, só restava o som da chuva naquela noite sobre o telhado, um sussurro trêmulo junto ao seu ouvido, e uma cicatriz pequena na nuca da qual ninguém na casa jamais falou. Certa vez, ele perguntou à tia Ângela: Onde está minha mãe? A mulher deu de ombros, desviando o olhar. Sua mãe foi embora. Quem não ama o próprio filho não merece ser chamada de mãe. Aquela resposta foi como uma lâmina gravada no coração infantil de Hugo. Aos 3 anos, em todas as festas da escola, enquanto os colegas chegavam de mãos dadas com suas mães, Hugo permanecia quieto ao lado de Davi, o pai sempre bem vestido, sorriso impecável, mas olhar gélido. À noite, Davi repetia sempre a mesma história. Sua mãe teve depressão pós-parto.
Eu te salvei de uma vida arruinada. Se não fosse por mim, você nem estaria mais vivo. Hugo ouviu aquilo tantas vezes que virou rotina. Mas em certas noites, ele ainda se sentava na janela, olhando para a escuridão, perguntando-se: será que minha mãe ainda pensa em mim, em algum lugar? Numa tarde chuvosa, quando Hugo completou 5 anos, um homem desconhecido apareceu à porta da casa. Era o Sr. Tomé, tio de Sara. Davi abriu a porta com frieza. O que veio fazer aqui? Eu proíbo o senhor de se aproximar do meu filho. Tomé nem se abalou. Abaixou-se para olhar Hugo e sorriu levemente. Garoto, você é a cara da sua mãe. Principalmente os olhos. Davi cerrou os dentes e empurrou a porta com força. Saia daqui. Não quero ouvir mais nada sobre aquele passado imundo. Antes de desaparecer, Tomé deixou uma frase. Um dia esse menino vai descobrir a verdade. Você não pode fugir dela para sempre, Davi. A porta bateu com estrondo. Hugo olhou para o pai, os olhos ainda inocentes, mas com uma centelha de dúvida. Davi apertou os ombros do filho com firmeza. Não escute aquele velho. A única coisa que você precisa saber é que eu sou o único que te ama de verdade. Desde então, Hugo aprendeu a ficar em silêncio, a engolir todas as perguntas. Nas noites de tempestade, quando os trovões ecoavam e o sono vinha aos poucos, Hugo ainda sonhava com a silhueta de uma mulher de cabelos desgrenhados, os olhos cheios de lágrimas sob a chuva, e uma voz trêmula. Me perdoa. Você tem que viver. Promete que vai viver. Aquele chamado o acompanhou por toda a infância, como uma maldição que nunca se apagava. A infância de Hugo foi marcada por dias silenciosos numa casa grande e fria. A mansão, nos arredores de São Paulo, tinha muros altos e portão de ferro sempre trancado. Davi nunca tirava os olhos do filho, controlando cada movimento. Todas as manhãs, sem falta, ele acordava Hugo às 6h30. O menino, com apenas 7 anos, já era forçado a seguir uma rotina rígida de acordar, fazer a higiene pessoal em exatos 10 minutos, tomar café sem atrasar um segundo, e então ir para a escola. À noite, Davi revisava as tarefas de casa, controlava o horário das refeições, do sono, e até os amigos de Hugo precisavam passar por sua aprovação. Certa vez, Hugo falou timidamente. Pai, hoje eu queria convidar meu amigo Gabriel para vir aqui em casa, ele é muito legal, e também é um ótimo aluno. Davi lançou um olhar de lado e franziu a testa. Gabriel? Qual é o sobrenome dele? Moreira, o pai dele é engenheiro civil. Davi fez um gesto com a mão, frio. Não. Não quero que você se misture com aquela família. Na escola, tudo bem. Mas fora do horário de aula, esqueça isso. Hugo abaixou a cabeça, os lábios comprimidos, engolindo toda a vontade de questionar. Nas raras noites em que não havia aula extra ou dever de casa, Davi sentava-se diante da lareira, girando levemente a taça de vinho, repetindo a mesma história como um sermão que se enraizava fundo na mente do filho. Sua mãe teve depressão pós-parto. Eu te salvei daquela tragédia. Se eu não tivesse sido forte naquela época, hoje você já estaria debaixo da terra. Hugo perguntou em voz baixa. A mamãe, ela alguma vez tentou voltar para me ver? Davi bateu com força a taça na mesa, os olhos em brasa. Não fale daquela mulher nesta casa. Eu proíbo. O menino encolheu-se, o coração disparado. A pergunta, desde então, desapareceu dentro dele. A infância de Hugo foi passada nas escolas mais renomadas de São Paulo, mas seu coração estava cheio de rachaduras. Ele carregava um medo invisível, como se a qualquer momento, uma palavra errada pudesse acender a fúria de Davi. Uma vez, quando Hugo tinha 12 anos, ele acidentalmente deixou cair uma moldura antiga enquanto limpava a sala de estar. Era uma foto de família de muitos anos atrás e Davi segurando o recém-nascido Hugo, e ao lado, um espaço vazio onde Sara deveria estar, mas havia sido recortada, restando apenas um rasgo esmaecido no papel. O som do vidro quebrado ecoou agudo. Davi desceu as escadas, o olhar gélido varrendo a cena. O que foi que você fez? Ele rosnou.
Eu não fiz de propósito. Hugo gaguejou, as mãos tremendo ao pegar os cacos de vidro. Davi avançou, e a mão pesada estalou no rosto do menino. Um jato de sangue escorreu do nariz de Hugo, descendo até o queixo. Hugo caiu sentado no chão, a vista turva, o coração apertado. Davi ficou parado, dizendo com desprezo: inútil. Você estraga tudo, igual aquela mulher. Hugo cerrou os punhos, limpando o sangue nos lábios. Ele entendeu uma coisa, e nunca se deve mexer no passado nesta casa. Tudo que envolvia a mãe era um tabu absoluto. Com o passar do tempo, Hugo crescia e compreendia cada vez mais a verdadeira natureza da mansão em que estava preso. As paredes brancas imaculadas, os corredores de mármore, mas tudo tão frio quanto um necrotério. Na sociedade, Davi era exaltado como o pai solteiro perfeito. Mas dentro de casa, ele era um ditador que controlava até os suspiros do filho. Certa vez, uma colega de escola de Hugo, a menina Lúcia, enviou uma mensagem convidando-o para ir ao cinema no fim de semana. Era apenas um convite inocente, mas quando Davi descobriu, ficou furioso. Ele arrancou o celular das mãos do filho, os olhos faiscando. Quem mandou você conversar com aquela garota? Menina só traz problema. Enquanto eu não disser que pode, você não vai se aproximar de ninguém. Mas, é só uma amiga, pai. Hugo tentou argumentar, fraco. Outro tapa veio com força. Davi falou entre os dentes. Amiga? Amiga hoje, amanhã estão afundados juntos. Você só precisa focar nos estudos. Não me faça perder a paciência. Hugo mordeu os lábios, suportando calado, enquanto um ódio surdo crescia dentro de si, um ódio que ele não ousava transformar em palavras. Numa tarde, Hugo estava no quintal quando viu Mateus, o velho vizinho do apartamento ao lado, regando as plantas. O homem olhou para ele e sorriu levemente. Olha só, fazia tempo que eu não te via lá fora. Hugo respondeu com timidez. Meu pai não gosta que eu faça muitas amizades. Mas senhor, o senhor conheceu minha mãe? Mateus ficou surpreso, o olhar carregado de desconforto. Sua mãe, era uma boa mulher. Mas, enfim, isso já passou, não remexa mais nisso. Mas, por que todo mundo diz que ela foi embora? Hugo insistiu. Mateus olhou ao redor, abaixou o tom. Olha, nessa casa, é melhor você não fazer esse tipo de pergunta. Você sabe, ele não gosta. Cuide da sua paz, tá bom? O velho deu um tapinha no ombro de Hugo e entrou, deixando o menino envolto por dúvidas que não saíam da cabeça. Hugo aprendeu a viver como uma sombra dentro da própria casa. Só dizia o que lhe era permitido dizer, só fazia o que lhe era permitido fazer. Davi mantinha a pose de pai exemplar, mas atrás da porta fechada, era uma prisão invisível. Dia após dia, mês após mês, Hugo compreendeu que a chamada ou verdade naquela casa tinha uma única versão a que Davi contava. E quem ousasse tocar no passado, receberia apenas tapas, ameaças e uma frieza que congelava a alma. Nos anos seguintes, a imagem de Davi perante a sociedade se tornava cada vez mais perfeita até demais. As pessoas o chamavam de um modelo ideal de pai solteiro, empresário de sucesso que sabe equilibrar família e carreira. Não havia evento de caridade sem Davi. Nenhuma ação voltada para crianças ou educação sem ele no centro, cercado por flashes e aplausos. A imagem de Davi com terno azul, segurando o pequeno Hugo no colo e sorrindo com orgulho, aparecia frequentemente em matérias de revistas. As manchetes se repetiam como refrão. Davi Almeida, o pai solteiro dedicado que criou o filho em meio às tempestades do casamento. Exemplo de bondade e responsabilidade. Hugo, já com 16 anos, caminhava ao lado do pai como uma sombra. Vestia camisa branca, calça social impecável, rosto inexpressivo, olhos vazios. Ninguém imaginava que, por trás dos sorrisos em público, ele era apenas um fantoche, guiado passo a passo por Davi. Uma cerimônia de entrega de bolsas de estudo foi organizada no grande auditório de São Paulo, na escola de Hugo. No palco, Davi discursava com fluidez, a voz grave e calorosa como mel nos ouvidos da plateia.
Eu acredito que cada criança é uma sementinha que precisa ser cuidada com o coração. Quando a família é imperfeita, o esforço precisa ser ainda maior. Eu estou aqui hoje não para me vangloriar, mas para dizer: todos nós podemos ser bons pais, se houver amor e responsabilidade. Na plateia, os aplausos não cessavam. Muitos pais até enxugavam lágrimas, emocionados com o ó pai guerreiro. Dona Carmen, diretora da escola, foi cumprimentá-lo com um aperto de mão e um sorriso largo. Senhor Almeida, o Hugo é muito sortudo por ter um pai como o senhor. Todos nós admiramos sua família. Davi inclinou a cabeça, modesto. Só faço o que precisa ser feito, senhora. Hugo estava logo atrás, com um sorriso forçado congelado no rosto. Dentro dele, aquelas palavras eram como lâminas cortando célula por célula. Naquela noite, ao voltarem para casa, o clima mudou completamente. Davi bateu a porta com força, tirou a gravata e falou com tom gélido. Que roupa era aquela, hein? Camisa amassada, cabelo bagunçado. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Eu tentei. Murmurou Hugo, desviando o olhar. Davi se aproximou, agarrou a gola da camisa do filho e o empurrou contra a parede. Tentou. Eu te criei todos esses anos, te ensinei cada passo, e você chama isso de tentar? Não me obrigue a repetir isso mais uma vez. Hugo assentiu rapidamente, o coração disparado, suando como se tivesse tomado um banho. Quando Davi finalmente o soltou, ele escorregou até o chão, respirando com dificuldade, engasgado. Na sociedade, Davi construía uma imagem tão perfeita que todos ao redor confiavam cegamente. Todos achavam que ele era um mestre em educação infantil, o pai mais dedicado de São Paulo. Nas datas comemorativas, ele levava Hugo à igreja, participava de atividades comunitárias. Aos olhos dos outros, pai e filho eram um retrato da família exemplar. Certa vez, durante uma festa na casa da família Molina, Luiz, amigo de longa data de Davi e também sócio nos negócios, puxou Hugo até a varanda e perguntou em voz baixa. Hugo, dizem por aí que você é um garoto muito bom, estudioso, educado. Mas você parece sempre tão triste. Está tudo bem com você? Hugo congelou por um momento, depois forçou um sorriso. Sim, estou bem. Meu pai me educa muito bem. Luiz o encarou com atenção, os olhos expressando uma dúvida silenciosa, mas logo deu um sorriso e um tapinha no ombro do garoto. Que bom! Espero que você seja feliz, viu? Não se reprima demais. A juventude só vem uma vez. Mas Hugo sabia que o conceito de juventude para ele já estava distorcido há muito tempo como um espelho rachado, controlado por Davi em cada fenda. O ápice do sufocamento aconteceu quando Hugo chegou tarde depois de um trabalho em grupo. Ele e os colegas ficaram apenas uma hora a mais na biblioteca da escola, mas ao voltar, o portão de ferro da mansão já estava trancado. Hugo tocou a campainha várias vezes, mandou mensagens, ligou. Tudo em vão, apenas um silêncio assustador. A chuva começou a cair. O vento passava pelas grades de ferro, cortando como lâminas. Hugo se sentou nos degraus da entrada, todo encharcado, os lábios roxos. A noite avançava, iluminada apenas pelos postes fracos que mal clareavam o rosto cansado do menino. Somente ao amanhecer, Davi abriu a porta. Estava parado ali com um semblante assustadoramente calmo. Isso foi um castigo pela sua teimosia. Aprendeu a lição? Hugo assentiu, os olhos secos como se não restassem mais lágrimas. A partir daquele dia, Hugo se fechou ainda mais, vivendo exatamente dentro do molde que Davi havia imposto. Mas por dentro, as rachaduras cresciam silenciosamente, como fissuras numa parede prestes a ruir. Os amigos começaram a se afastar, incapazes de lidar com a frieza e as regras severas que Hugo carregava consigo. Os professores o viam como o aluno modelo, mas ninguém enxergava que, por trás daquela fachada impecável, havia uma alma sufocada. À noite, deitado no quarto, encarando o teto escuro, Hugo murmurava. Mamãe, a senhora ainda pensa em mim? Eu estou tão cansado. Lá fora, Davi continuava seu papel de pai perfeito, e Hugo apenas engolia a solidão.
Naquela tarde de primavera, o céu de São Paulo estava estranhamente cinzento. Nuvens pesadas cobriam tudo, e o vento soprava pelas ruas como um presságio sombrio. Hugo pedalava na calçada próxima de casa, a mente mergulhada em perguntas sem resposta. Ele tinha 17 anos, corpo esguio, e o rosto lembrava o de Sara nas fotos antigas que Davi escondia, mas os olhos fundos denunciavam noites mal dormidas e uma pressão constante. Anda logo, Hugo! Gritou alguém atrás dele. Era Alexandre, colega de classe, um dos poucos que se atreviam a se aproximar de Hugo apesar da proibição de Davi. Alexandre tinha cabelo preto levemente ondulado, pele bronzeada e olhos vivos como um típico baiano. Espera aí! Respondeu Hugo, tentando pedalar mais rápido. Mas a roda traseira escorregou na borda da calçada e o corpo dele foi direto contra um poste na beira da rua. O som seco do impacto ecoou. Hugo caiu no chão, batendo a cabeça com força contra o concreto frio. A vista escureceu, tudo girava. Alexandre correu desesperado. Você tá bem? Hugo, fala comigo. Hugo tentou se levantar, segurando a parte de trás da cabeça. A tontura tomou conta, mas o mais estranho era que a dor parecia familiar, como se não fosse a primeira vez. Na clínica, o médico fez um exame completo. Era o Dr. Eduardo Ribeiro, de Salvador, um homem magro de meia idade, óculos escorregando pelo nariz. Ele ficou surpreso ao ver o raio-x do crânio. Batendo no monitor, franziu o senho. Você já sofreu um trauma craniano sério? Na parte de trás da cabeça há sinais de uma fratura antiga já consolidada, mas com sequelas visíveis. Hugo ficou perplexo. Não, eu não me lembro de nada, só caí hoje. Dr. Eduardo apertou os lábios. Impossível. Essa fratura tem mais de 10 anos. Provavelmente aconteceu na infância, talvez quando você ainda era bebê. O coração de Hugo apertou. Mais de 10 anos? Mas ninguém nunca comentou nada. Sua mente girava, e memórias vagas começaram a retornar, o som da chuva, um choro, a dor no fundo da nuca. Alexandre o olhou com desconfiança. Você não sabe mesmo de nada? Hugo balançou a cabeça, os lábios pálidos. Meu pai nunca contou, ele só dizia que minha mãe foi embora, nunca falou de mais nada. Naquela tarde, ao voltar para casa, Hugo sentou-se em frente a Davi na sala. O pai lia documentos, uma taça de vinho tinto na mão. Hugo tomou coragem, a voz tremendo. Pai, quando eu era pequeno, eu sofri algum acidente na cabeça. Davi nem levantou os olhos, respondeu seco. Isso é passado. Não te interessa. Mas o médico disse que há uma fratura antiga. Eu não me lembro de nada. O senhor tá escondendo algo de mim? Hugo insistiu. Davi largou a taça com força na mesa, o olhar escurecido. Já falei. É coisa velha. Eu cuido de cada detalhe da sua vida, do sono, comida, estudo, e você quer revirar um passado inútil? E se esse passado não for inútil? E se tiver a ver com a mamãe? Retrucou Hugo, firme. Davi deu um soco na mesa e se levantou de súbito. Chega! Não ouse mencionar aquela mulher. Eu te criei todos esses anos, e você ousa duvidar de mim? Hugo mordeu os lábios, o coração aos pulos. Sabia que, se continuasse, as consequências seriam graves. Naquela noite, enquanto Davi dormia profundamente, Hugo se esgueirou até o armário onde estavam os documentos antigos. Debaixo de papéis de imóveis e contratos, ele encontrou uma pasta envelhecida pelo tempo. Entre os papéis, caiu um cartão de vacinação de recém-nascido. No canto inferior, uma anotação trêmula, de Maria Oliveira, parteira responsável pelo parto de Sara. Hugo apertou o papel na mão, o coração acelerado. Maria Oliveira. Aquele nome parecia ser a chave para destrancar a porta trancada há tantos anos. Na manhã seguinte, Hugo inventou uma desculpa para sair mais cedo para a escola. Mas, na verdade, foi até a biblioteca da cidade buscar informações sobre Maria Oliveira. Depois de algumas horas vasculhando arquivos, encontrou uma notícia antiga de um jornal local.
Parteira Maria Oliveira, 85 anos, se aposenta após mais de 40 anos de serviço no Hospital Nossa Senhora da Paz. Atualmente vive na zona rural de Minas Gerais. Hugo tirou uma foto do endereço, o coração um turbilhão. Alexandre apareceu com um copo de café nas mãos, encarando o amigo fixamente. O que você vai fazer? Eu preciso ver ela. Preciso saber o que aconteceu. Respondeu Hugo, com um olhar firme como raramente se via. Alexandre balançou a cabeça, preocupado. Se seu pai souber, ele vai surtar. Ele já vive surtado, não é? Hugo respondeu com um sorriso amargo. Naquele mesmo dia, Hugo arrumou algumas coisas, pegou um pouco do dinheiro que havia economizado e embarcou em um ônibus com destino a Governador Valadares. Na cabeça dele, as perguntas se acumulavam como ondas quebrando. Será que minha mãe realmente foi embora? Ou foi forçada a isso? De onde veio o ferimento na minha cabeça? Por que ninguém falou a verdade durante todos esses anos? As respostas estavam esperando no fim do caminho. Hugo apertava com força o papel com o endereço nas mãos, determinado a descobrir toda a verdade. A estrada que levava ao pequeno município onde Maria Oliveira vivia serpenteava por morros secos e castigados, com o sol da tarde lançando um tom dourado envelhecido sobre a paisagem silenciosa. O ônibus antigo balançava em cada buraco, e Hugo, exausto, encostou a cabeça no vidro, de olhos fechados, mas com a mente fervilhando de perguntas sem respostas. No mapa de papel já amassado, o endereço estava claro: Rua dos Jacarandás, cidade de Monte Azul. Um vilarejo isolado entre as serras do centro-oeste de Minas, onde o tempo parecia ter parado. Ao descer do ônibus, Hugo colocou a mochila nos ombros e caminhou devagar pela rua de pedras antigas. De ambos os lados, casas de um andar, paredes amarelas já desbotadas e telhados de barro tortos pelo tempo. O vento frio soprava, trazendo o cheiro da terra seca e de memórias distantes. No final da rua, diante dele, uma casa simples de paredes acinzentadas e janelas fechadas. Na placa em frente ao portão, as letras gastas diziam Maria Oliveira. O coração de Hugo deu um salto. A porta se abriu após 3 batidas leves. Diante de Hugo, uma senhora de estatura baixa, costas arqueadas, cabelos brancos e ressecados como algodão envelhecido. Os olhos, turvos pela idade, ainda deixavam escapar uma sombra de tristeza real à luz do sol. Hugo falou com cuidado. Meu nome é Hugo Almeida. Eu vim porque a senhora trabalhou como parteira no Hospital Nossa Senhora da Paz? Dona Oliveira estreitou os olhos, deu um passo para trás. Quem te mandou aqui? Ninguém. Eu só preciso perguntar sobre a minha mãe, o nome dela é Sara. Aquela frase foi como um raio atravessando o ar. Os olhos de Dona Oliveira se arregalaram, suas mãos trêmulas se apoiaram na porta, a voz assustada. Sara? Meu Deus, não pode ser, depois de tantos anos. Ela abriu mais a porta, fazendo sinal para Hugo entrar. A casa era modesta, cheirava a pomada antiga e madeira envelhecida, com móveis bagunçados e papéis espalhados sobre a mesa. Na parede, uma fotografia antiga mostrava Dona Oliveira jovem, ao lado de um grupo de enfermeiras no Hospital Nossa Senhora da Paz. Hugo sentou-se numa cadeira de madeira, apertou as mãos, a voz embargada. Por favor, me diga. Na noite em que eu nasci, o que aconteceu? Dona Oliveira baixou a cabeça, o olhar perdido no passado. Aquela noite, chovia sem parar. Me lembro como se fosse ontem. O parto da sua mãe foi muito difícil. O bebê nasceu, com a cabeça machucada, sangrando na nuca. O hospital inteiro ficou em alvoroço. O coração de Hugo batia descompassado, os dedos cerrados com força. Sangrando na nuca? Foi minha mãe que fez isso? Ou foi outra pessoa? Dona Oliveira ficou em silêncio por um tempo, depois, de repente, começou a tremer. Sua voz saiu fragmentada, como se os pedaços da memória estivessem se quebrando dentro dela. Sua mãe não foi quem te machucou. Naquela noite, ela te levou até a minha sala de plantão, encharcada, tremendo como vara verde. O sangue escorria da sua nuca até a roupinha.
Ela chorava, me implorando para te salvar. Hugo engoliu seco, os lábios ficando pálidos. E depois? Porque todo mundo diz que ela me abandonou. Ela realmente me deixou? Dona Oliveira afundou na cadeira, os olhos fechados como se lutasse contra uma vertigem. Você está perguntando à pessoa errada. Quem precisava de avaliação psiquiátrica não era sua mãe. Era o seu pai. Naquela noite, ele ficou fora de si. Ela engasgou nas palavras, pegou um copo sobre a mesa, mas estava vazio. Hugo correu até ela, segurou seu ombro. Por favor, me conta tudo. Eu preciso saber. Dona Oliveira suspirou fundo, como se tivesse esgotado todas as forças guardadas durante anos. Só lembro que, quando voltei à sala de parto, seu pai estava lá, pálido, com as mãos sujas de sangue. Você estava deitado, com a cabeça inchada, sangue no travesseiro. Sua mãe estava em pânico, te abraçou e saiu correndo atrás de mim. Depois disso, ela desapareceu do hospital. Nunca mais foi vista. Hugo sentiu o chão desabar sob seus pés. As doces mentiras de Davi, a imagem de o pai perfeito idolatrada pela sociedade, tudo explodiu como bolhas de sabão no ar. Ele apertou os punhos, ergueu o rosto, insistindo. A senhora tem certeza? Minha mãe não estava com depressão? Ela não me abandonou. Dona Oliveira balançou a cabeça, a voz rouca. O olhar dela naquela noite não era de uma mulher perturbada. Era o olhar de uma mãe tentando salvar o próprio filho. Eu nunca entendi por que, por todos esses anos, todos acreditaram no seu pai. O ar naquela sala parecia espesso, quase sufocante. Hugo se levantou de súbito, o coração batendo dolorosamente. Lá fora, a chuva começava a cair. A chuva da cidade de Monte Azul escorria pelos telhados velhos, misturada ao vento gelado, tornando o ambiente ainda mais melancólico. Dona Oliveira segurou a mão de Hugo uma última vez, o olhar distante. Você precisa encontrar sua mãe. Ela nunca te abandonou. Não deixe que os mentirosos enterrem a verdade para sempre. Hugo assentiu, a garganta apertada. Saiu da casa acinzentada com o peito carregado de dúvidas e raiva. Do outro lado da rua, Alexandre o esperava, usando a manga da camisa para se proteger da garoa. Ao ver Hugo, se aproximou, a testa franzida. E aí? O que ela disse? Hugo cerrou os punhos, a voz rouca. A verdade não é nada do que meu pai contou. Minha mãe não foi embora por vontade própria. Talvez ela tenha sido a verdadeira vítima. Alexandre suspirou, colocando a mão no ombro do amigo. Então, o que você vai fazer agora? Hugo olhou direto para a chuva, os olhos brilhando com uma determinação inédita. Eu vou encontrar minha mãe. E expor quem ele realmente é. Mesmo que eu tenha que pagar um preço por isso, eu não vou parar. Hugo voltou para São Paulo logo na manhã seguinte, com a cabeça cheia de fragmentos confusos e o coração apertado. Cada buzina nas ruas, cada poste iluminando a calçada, parecia um alerta constante. A mansão de Davi já não era um lar. Depois das palavras de Dona Oliveira, Hugo sabia que todas as respostas estavam onde tudo começou, no antigo apartamento onde Sara morou com Davi, um lugar do qual ele foi proibido de se aproximar durante 17 anos. Era um prédio antigo em Sapopemba, com paredes descascadas, escadas de ferro enferrujadas, janelas rachadas remendadas com fita transparente. Hugo parou ao pé do edifício, as mãos suadas. Alexandre o acompanhava, o olhar apreensivo. Tem certeza? Se o Davi souber que você está remexendo o passado, ele vai surtar. Hugo assentiu, os punhos cerrados. Eu preciso saber o que realmente aconteceu. Minha mãe não desapareceu sem motivo. Os dois subiram discretamente a escada, evitando os olhares curiosos de alguns moradores idosos que ainda se reuniam no pátio para jogar cartas. O corredor do terceiro andar estava silencioso, coberto de poeira, com portas fechadas há tanto tempo que pareciam seladas pelo tempo. O apartamento 308, que um dia fora o lar de Sara e Davi, agora parecia abandonado. Hugo enfiou a mão no bolso da jaqueta e puxou uma chave antiga, que havia pego escondido na gaveta do pai.
A fechadura enferrujada rangia quando ele a girou suavemente. Lá dentro, o apartamento estava mergulhado em escuridão e cheiro de mofo. As cortinas permaneciam fechadas, e uma camada grossa de poeira cobria todas as superfícies e a mesa de jantar, o sofá, a estante. Um fino manto de cinzas ainda repousava sobre o parapeito da janela, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar por quase 2 décadas. Alexandre acendeu a lanterna do celular, e o feixe de luz fraco percorreu o cômodo. Parece uma casa mal assombrada. O que você está procurando aqui? Hugo entrou em silêncio, o coração batendo forte. Lembrava vagamente de o pai dizer que o apartamento fora deixado vazio após a fuga de Sara, mas agora era a hora de encarar a verdade. Num canto da casa, havia uma porta pequena que levava a um depósito antigo. Hugo se abaixou e, com esforço, empurrou a porta. O cômodo era úmido, o cheiro de mofo era intenso, e várias caixas de papelão estavam empilhadas de forma desorganizada. Vasculhando entre os objetos, Hugo encontrou um envelope amarelo, lacrado, com uma caligrafia trêmula e familiar. Para o Dr. João Moreira, advogado. Hugo ficou paralisado. João Moreira? Mas quem era ele? E por que essa carta nunca fora enviada? Com cuidado, Hugo rasgou a borda do envelope e retirou algumas folhas já amareladas. As palavras escritas nelas estavam carregadas de dor e desespero. Sou Sara Fernandes, esposa de Davi Almeida. Se você está lendo esta carta, é porque fui obrigada a ir embora para proteger meu filho. Ontem à noite, Davi teve um surto e atirou nosso bebê contra a parede. Eu não podia deixar ele morrer. As mãos de Hugo tremiam, a visão embaçada pelo choque. Alexandre, parado atrás dele, exclamou, atônito. Meu Deus! Davi, ele fez isso com você? Hugo assentiu, as lágrimas rolando, o coração despedaçado a cada batida. Ele apertou a carta contra o peito, a mente girando, e memórias antes nebulosas voltaram com clareza, gritos, objetos quebrando, a mãe chorando, e a dor aguda na nuca. Não era alucinação. Aquilo era real, Sara não o abandonara. Foi Davi quem o agrediu, que aterrorizou sua mãe a ponto de ela desaparecer das vidas deles. Alexandre apertou o ombro de Hugo. A gente precisa chamar a polícia. Precisamos tornar isso público. Hugo balançou a cabeça, o olhar sombrio. Não é tão simples. O Davi tem muito poder. Ele pode manipular tudo. Eu preciso de provas mais fortes. Preciso encará-lo cara a cara. Naquela noite, Hugo voltou para a mansão, o coração pesado. Entrou na sala de estar, o Davi estava lá, como sempre, com uma taça de vinho na mão, os olhos atentos. Onde você estava o dia todo? Ficou maluco? Hugo apertou o envelope com força, encarou o pai, a voz fria. Eu descobri o que aconteceu naquela noite. Tudo que o senhor fez foi o educação também? Davi arqueou as sobrancelhas, mas logo retomou sua calma fingida. Que besteira é essa? Quem foi que te encheu a cabeça? Hugo levantou a carta, e cada palavra soava como uma lâmina. A mamãe escreveu para um advogado. Contou tudo. O senhor me jogou contra a parede. Meu sangue escorria. Por isso ela desapareceu. Davi levantou-se de repente, os punhos cerrados, o rosto vermelho. Aquela carta? Onde você encontrou isso? Eu avisei para não mexer no passado. Como você se atreve? Porque eu preciso da verdade. Minha vida inteira foi construída com mentiras suas. Hugo respondeu com raiva, os olhos marejados. Davi avançou, agarrou a gola de Hugo e o sacudiu com força. Tudo o que eu fiz foi para te educar. Eu te criei, te dei tudo, e é assim que você me retribui? Hugo não recuou, seus olhos ardiam em fúria. O senhor me educou com violência? Com mentiras. Escondeu a verdade por 17 anos? O traidor aqui não sou eu, é o senhor. O ambiente ficou tenso, o silêncio cortante. Davi soltou Hugo, e murmurou entre os dentes. Você vai se arrepender. A verdade não vai te salvar.
Hugo ficou parado, apertando a carta, o coração em pedaços, mas sem medo no olhar. Sabia que o pesadelo só estava começando. A chuva caía rala sobre o telhado da mansão como suspiros sombrios do céu de São Paulo. Na sala, a luz amarelada não era suficiente para afastar a escuridão que pairava entre pai e filho. Hugo sentou-se no sofá, as mãos tremendo levemente, mas segurando firme o celular. Com o polegar, apertou discretamente o botão de gravação. Cada palavra dita por Davi agora era uma peça final para desmontar a farsa que ele sustentava há quase 20 anos. Davi se aproximou, o rosto carregado de ódio, a voz baixa como um sussurro envenenado. Você acha mesmo que uns papéis velhos vão ser suficientes para me derrubar? Eu construí essa imagem por anos, e você pensa que pode destruir assim? Hugo mordeu os lábios, o olhar fixo. A verdade se revela sozinha. O senhor não vai esconder isso para sempre. Davi soltou uma risada seca e ameaçadora. Você ainda é só um garoto, Hugo. Eu já enfrentei imprensa, justiça, opinião pública. E você não é nada perto disso. Do lado de fora, relâmpagos cortaram o céu. A chuva batia com força nos vidros, como se o mundo lá fora denunciasse a tensão sufocante que havia ali dentro. Na manhã seguinte, Hugo procurou a amiga de Alexandre, uma jovem chamada Sofia Ferreira, estudante do último ano de Direito, e estagiária no escritório do advogado João Moreira. Ela tinha cabelos pretos, olhos atentos e uma voz firme. Você quer expor o Davi Almeida? Vai precisar de provas mais sólidas que cartas antigas. Hugo assentiu, tirando o celular do bolso. Eu gravei a conversa de ontem à noite. Ele confessou tudo. Disse que fez aquilo para me educar, até admitiu o uso de violência e mentira. Sofia ouviu atentamente a gravação, linha por linha. Ao final, franziu a testa. Essa gravação tem valor, mas não é suficiente para derrubar alguém como ele. Davi sabe manipular a lei. Ele pode inverter tudo e fazer parecer que você está inventando. Alexandre interveio, ansioso. Então o que a gente pode fazer? Não dá para deixar o Hugo continuar vivendo debaixo dessa sombra. Sofia ficou pensativa por um momento, depois afirmou com firmeza. Precisamos de mais provas. Câmeras, testemunhas, qualquer coisa que desmascare ele. Eu vou ajudar. Hugo suspirou, mas nos olhos dele brilhava uma determinação inabalável. Eu mesmo vou desmascarar meu pai. Nem que eu tenha que pagar o preço por isso. Mas Davi não demorou a contra-atacar. Passou a controlar Hugo com ainda mais rigor. O celular foi inspecionado constantemente, o quarto revirado, todos os dispositivos eletrônicos tiveram senhas trocadas ou foram monitorados. Numa noite, enquanto Hugo dormia, Davi entrou no quarto em silêncio e revistou o bolso da jaqueta do filho. Encontrou o celular que continha a gravação. Apagou todos os dados, o rosto impassível como gelo. Na manhã seguinte, Davi deixou o telefone em cima da mesa, o olhar ameaçador. Você achou mesmo que era mais esperto que eu? Apaguei todos os seus joguinhos idiotas. Não me desafie de novo. Hugo ficou parado, sentindo uma raiva ardente crescer por dentro, mas permaneceu em silêncio. Sabia que agir por impulso naquele momento só traria mais perigo. Nos dias seguintes, Davi vigiava Hugo como uma sombra. Espionava mensagens, histórico de chamadas, chegou até a contratar alguém para seguir o filho cada vez que ele saía de casa. Hugo se sentia como um prisioneiro dentro da própria casa. Mas também sabia que, se recuasse por medo, a verdade seria enterrada para sempre. Naquela noite, aproveitando uma distração de Davi, Hugo instalou discretamente um gravador de áudio e uma câmera escondida no escritório do pai. Escondeu o cartão de memória com as gravações fora de casa e o entregou a Sofia para que ela guardasse. 3 dias depois, como já previa, Davi surtou ao descobrir tudo. Invadiu o quarto de Hugo no meio da noite, o rosto vermelho de fúria, os punhos cerrados. Você tá me espionando? Teve a ousadia de me gravar? Hugo tentou manter a calma. Está com medo de quê? Se não tem nada a esconder, por que esse desespero?
Davi perdeu o controle, agarrou a camisa de Hugo e o empurrou com força contra a parede. A cabeça de Hugo bateu na quina do armário, e ele ficou tonto. Davi parecia uma fera. Eu te criei, te dei comida, escola, tudo. E você me trai. Eu sou capaz de te matar. O barulho acordou os vizinhos. O senhor Mateus, o vizinho idoso, correu até a casa, batendo na porta com força. Davi! Que diabos você tá fazendo? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Davi parou, o olhar carregado de ódio, mas foi obrigado a soltar Hugo. Alisou a camisa, tentando recuperar a compostura. Não foi nada, Mateus. Só um mal-entendido. Mateus olhou desconfiado para Hugo, que tinha uma marca roxa visível na testa. Sua voz se ergueu, indignada. Esse garoto não está nada bem. Tô te avisando, Davi, tô de olho em você. Davi travou, o rosto sombrio, mas nada pôde fazer com uma testemunha ali. Naquela mesma noite, Hugo decidiu sair de casa. Arrumou suas coisas e partiu discretamente antes do amanhecer, deixando apenas um bilhete sobre a mesa. Preciso de liberdade. Não me procure. Eu vou descobrir a verdade. Ao sair daquele lar sufocante, Hugo respirou fundo. Pela primeira vez em 17 anos, sentiu o céu de São Paulo se abrir sobre ele imenso e carregado de possibilidades, mesmo que por dentro tudo ainda estivesse em turbulência. Alexandre o esperava com a moto juntos, cortaram a cidade silenciosa, os faróis refletindo nas ruas desertas. Hugo segurava com firmeza a única foto antiga que restava de Sara. Seu único objetivo agora era claro, desmascarar o homem que a sociedade exaltava como o pai perfeito e reencontrar a mãe que havia desaparecido há tantos anos. O céu de São Paulo estava limpo naquele dia, depois de várias semanas de chuva. Mas para Hugo, tudo que ficava para trás eram apenas memórias sombrias. Ele estava na estação central, mochila nos ombros, a foto da mãe apertada na mão. Desta vez, ele não estava fugindo, estava indo atrás de quem, um dia, o amou de verdade. Na carta nunca enviada de Sara, havia uma última pista, um endereço escrito com pressa no canto inferior da folha, uma vila litorânea no estado da Bahia, no noroeste do Brasil. Era lá, Hugo acreditava, que sua mãe ainda vivia mesmo que escondida, mesmo após tantos anos. Alexandre o acompanhou até a plataforma, as mãos nos bolsos da jaqueta, o rosto preocupado. Você tem certeza? Viajar sozinho assim? E se o Davi descobrir, ele vai enlouquecer. Hugo sorriu de canto, o olhar firme como nunca. Eu não tenho mais medo. Aguentei ele por 17 anos. Agora, eu preciso da verdade. E preciso da minha mãe. Alexandre lhe entregou um celular diferente. Esse aqui não tem GPS, ninguém vai conseguir te rastrear. Qualquer coisa, me liga. A Bahia é longe, e essa vila, dizem que é cheia de gente antiga, difícil de achar. Hugo assentiu, apertando o aparelho novo. O trem já anunciava a partida. Ele subiu no vagão, e a figura de Alexandre foi sumindo atrás da janela. Durante as mais de 8 horas de viagem, Hugo observava pela janela as cadeias de montanhas, os campos verdejantes sem fim, vilarejos que surgiam e desapareciam no horizonte. A cabeça fervia de pensamentos, o que diria ao reencontrar sua mãe? Será que ela o reconheceria? Como ela teria sobrevivido todos esses anos? O trem parou em Juazeiro do Norte, e Hugo pegou outro ônibus rumo ao litoral da Bahia, onde as ondas quebravam sobre as pedras e os faróis solitários iluminavam o oceano. O endereço o levou até uma vila à beira-mar chamada Porto Esperança. Só o nome já apertava o peito de Hugo com emoção. O vento do mar soprava forte, com cheiro de sal e o som constante das ondas batendo nas pedras. A vila era pequena, com poucas casas, ruas de pedra e pescadores idosos trançando redes sob varandas simples. Hugo perguntou por toda parte, mas todos o olhavam com desconfiança, balançavam a cabeça ou respondiam apressados. Tá procurando quem? Sara? Aqui todo mundo tem esse nome. Mas quando ele mostrava a foto antiga da mãe, os rostos mudavam.
Uma senhora de cabelos brancos, apoiada em uma bengala, apontou em direção às falésias no fim da vila. Se você tá procurando aquela mulher, vai por aquela trilha ali. Ela vive pintando por lá, mas quase ninguém consegue falar com ela. Hugo agradeceu, apressando o passo, o coração batendo acelerado. A trilha de terra estreita levava até um penhasco rochoso, onde o mar se abria imenso. As ondas quebravam com força nas pedras, a espuma subia branca, e o vento uivava entre as fendas. Lá adiante, uma mulher de meia idade estava sentada em uma cadeira de madeira gasta, com um cavalete diante de si. Os cabelos brancos esvoaçavam ao vento, a pele bronzeada pelo sol, o corpo magro e frágil. Hugo parou de repente. As pernas pareciam presas ao chão. Não havia dúvida. Os olhos daquela mulher, mesmo marcados pelo tempo, ainda carregavam a mesma tristeza profunda que ele via em sonhos vagos de infância. Era ela. Era sua mãe. Era a Sara. Hugo se aproximou devagar, cada passo pesando como anos de lembranças. Com as mãos trêmulas, ergueu a foto antiga, depois, em silêncio, inclinou a cabeça e afastou o cabelo para o lado direito, revelando a cicatriz tênue na nuca. Sara continuava concentrada na pintura inacabada, mas quando seu olhar pousou sobre aquela cicatriz, o corpo inteiro enrijeceu. O pincel caiu da mão. Ela se levantou de repente, as mãos tremendo, cobrindo a boca, os olhos arregalados, e a voz saiu em um soluço. Não, não pode ser. Hugo, é você, meu filho? Hugo não respondeu. As lágrimas escorreram pelo rosto enquanto ele segurava a mão magra da mãe e a guiava até a cicatriz na nuca, o lugar onde havia sofrido o ferimento naquela noite horrível. Sara tremia, e então desabou. Começou a chorar, as lágrimas caindo sem parar enquanto abraçava Hugo com força. Meu filho querido. Meu Deus, eu achei que nunca mais ia te ver. Hugo apertou os braços ao redor dela, a voz embargada. Eu procurei a senhora todos esses anos. Eu não te culpo. Só queria saber que você ainda estava viva e ainda se lembrava de mim. Sara o abraçou mais forte, os cabelos grisalhos bagunçados ao vento, as lágrimas correndo como riachos. Ela chorava enquanto acariciava o rosto de Hugo, os olhos arregalados como se não acreditasse no que via. Você cresceu, tá tão bonito, meu Deus, essa cicatriz, me perdoa, meu filho. O som das ondas batendo nas pedras e o vento forte envolvendo os dois pareciam sumir. Naquele penhasco, mãe e filho se abraçavam, ignorando os anos perdidos, os momentos roubados pelo tempo e pelo medo. Um homem estava parado não muito longe dali, segurando um ramalhete de flores silvestres, observando em silêncio. Usava uma camisa branca e uma calça caqui antiga. Alto, olhar sereno e acolhedor. Era Paulo, velho amigo de Sara e morador da Bahia. Sara soltou Hugo devagar e olhou para Paulo, sorrindo em meio às lágrimas. Esse é o Hugo, meu filho. Paulo se aproximou e estendeu a mão para Hugo, com a voz grave e gentil. Olá, garoto. Esperamos por esse dia por muito tempo. Bem-vindo de volta para casa. Hugo assentiu, o peito cheio de emoções misturadas. Sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas naquele instante, havia reencontrado a peça mais importante da sua vida. O quartinho de Sara à beira-mar era simples, mas acolhedor. Nas paredes, paisagens pintadas por ela mesma, o mar, os penhascos, o céu ao entardecer e, discretamente, a silhueta de uma criança de costas para o oceano, com uma cicatriz na nuca. Hugo se sentou em uma cadeira de madeira antiga. Seus olhos brilhavam com uma paz que há tempos não sentia. Segurava a mão da mãe frágil, trêmula, mas surpreendentemente quente. Lá fora, o mar continuava a murmurar. A luz da lua refletia nos telhados desgastados. Mãe e filho ficaram lado a lado, sem dizer uma palavra por um longo tempo. E não precisavam dizer nada, ambos sabiam que, aos poucos, estavam preenchendo o vazio de quase 2 décadas. Por fim, Sara falou, a voz embargada. Eu pensei que nunca mais ouviria você me chamar de mãe. A cada dia que passava, eu vivia apenas com uma esperança frágil. E agora você está aqui, bem na minha frente. Hugo apertou a mão da mãe,
os olhos marejados. Eu já te culpei, pensei que tinha me abandonado. Mas agora, só posso agradecer. Se a senhora não tivesse fugido naquela noite, talvez eu não estivesse vivo para estar aqui. Sara chorou de novo, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Me perdoa. Naquela época eu era fraca. Só sabia correr com você nos braços. Mas não fui forte o bastante para lutar por sua guarda. Seu pai tinha dinheiro, advogado, imprensa. Eu só tinha medo. Hugo assentiu, o olhar se suavizando. Agora nada mais pode nos separar. Eu cresci. E quero que o mundo todo saiba a verdade. Na manhã seguinte, com a ajuda de Paulo e Alexandre que havia acabado de chegar de São Paulo depois de receber a mensagem de Hugo, mãe e filho deram entrada no processo judicial contra Davi. Alexandre abraçou Hugo com força, os olhos brilhando. Eu tenho tanto orgulho de você, moleque. Enfrentar o Davi nem todo mundo teria coragem. Hugo sorriu. Pela primeira vez, aquele sorriso não tinha dor. Foi por sua causa que eu tive coragem. Agora eu não vivo só por mim, mas para proteger minha mãe também. Paulo completou, com voz firme. Deixa comigo a parte legal aqui na Bahia. Davi não tem mais controle sobre ninguém por essas bandas. Essa terra não pertence a ele. O caso logo ganhou a atenção da mídia. Aqueles que antes aclamavam Davi como o pai perfeito começaram a publicar matérias contraditórias conforme a verdade vinha à tona. A gravação, a carta antiga, os depoimentos de Sara e das testemunhas que conheciam o passado, tudo se encaixava como um quebra-cabeça revelando quem Davi realmente era. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado de jornalistas. Sara apareceu usando um vestido azul simples, o olhar determinado, a mão firme segurando a de Hugo. Davi entrou com o rosto pálido, os olhos lançando olhares venenosos para todos os lados. Ele sabia que sua fachada estava ruindo. O juiz bateu o martelo, a voz firme. O tribunal dá início ao julgamento de Davi Almeida, acusado de agressão infantil, falsificação de informações e abuso dos direitos de guarda. Os depoimentos foram claros. Sara relatou a noite do terror. Dona Oliveira, a antiga enfermeira, apesar da saúde frágil, enviou um relatório gravado. Hugo também subiu ao tribunal. Levantou o cabelo, apontou para a cicatriz na nuca e falou com os olhos em brasa. Essa cicatriz é a marca de uma mentira contada por 17 anos. E é também a prova de uma verdade que ninguém pode apagar. Davi ficou mudo, o rosto roxo de raiva. Seus advogados tentaram de tudo, mas as provas eram irrefutáveis. Por fim, o juiz leu a sentença. O réu Davi Almeida é condenado por agressão infantil, coerção ilegal da ex-esposa e manipulação da guarda da criança. Pena: 2 anos de prisão em regime aberto, proibição de contato com as vítimas e anulação de todos os títulos e reconhecimentos sociais recebidos. A sala explodiu em aplausos. A imprensa repercutiu em massa. As redes sociais foram inundadas com reportagens denunciando o pai exemplar ou como uma farsa. Alexandre deu um tapinha nas costas de Hugo, os olhos orgulhosos. A justiça venceu. Ninguém mais vai te enganar. Sara, emocionada, abraçou o filho. Você salvou minha vida. Não foi só pela verdade. Foi pela minha alma. Naquela tarde, sob o pôr do sol dourado da Bahia, Hugo e sua mãe caminharam juntos pela beira-mar. Um lugar que antes simbolizava fuga, agora era o recomeço. As ondas continuavam quebrando, as cicatrizes na pele e na memória ainda estavam ali, mas já não eram feridas abertas. Hugo sorriu para a mãe e disse baixinho: algumas cicatrizes vão ficar para sempre, mas hoje, eu vejo nelas uma luz. Sara apertou a mão dele com ternura, os olhos brilhando. E a partir de hoje, começamos de novo, como se nunca tivéssemos nos perdido. Lá ao longe, no penhasco, Paulo observava com um olhar acolhedor. Ao lado dele, Alexandre, segurando uma câmera, registrava o reencontro de mãe e filho. A história terminava não apenas com a verdade revelada, mas com o início da cura de 2 corações que haviam sofrido tanto.
Essa história nos lembra que a verdade pode ser escondida por muitos anos, mas a luz da coragem e do amor sempre vence. Ninguém tem o direito de roubar a memória, a família ou a liberdade de outra pessoa com violência e mentira. Por mais profundas que sejam as feridas, o perdão e a esperança ainda podem curar tudo. E o mais importante, nunca se cale diante da injustiça. Lute pela verdade, por quem você ama e por si mesmo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.